tarde a todos. Obrigado do fundo do coração pela vossa presença. Estão aqui muitos amigos meus e isso deixa-me particularmente feliz. Permitam-me, as pessoas que conheço menos bem, que diga isto. Muito rapidamente, para explicar o que vamos fazer aqui, está aqui o meu primo André Ferreira, que é um grande holmesiano, tal como eu, e isso deixa-me muitíssimo feliz. O André vai ler uma passagem do livro, e depois está aqui o Fernando José Pereira, que é uma grande referência minha, para além de ser muito meu amigo, não holmesiano, que falará um bocado do livro e conversará comigo. Depois, no final da conversa, ou durante a conversa, se quiserem fazer perguntas, eu acho que estes espaços são espaços de gratidão e, muito rapidamente, permitam-me também agradecer à Ana Rezende, que está ali, que desenhou o livro, e à Pianola Editores, aqui representada pela minha querida prima Mariana e pelo Rui Miguel Ribeiro, o facto de terem publicado e por mim próprio, mas isso é outra história, o facto de terem permitido que este livro acontecesse. São estes assim, os agradecimentos principais, mas depois no final podemos conversar um bocadinho. Acho que estas alturas são alturas em que há de facto, da minha parte, eu só estou aqui para responder a isto, ou seja, não tenho qualquer problema em falar daquilo que é interessante que vocês podem ir lendo ou o que quiserem perguntar. Estes são estes momentos de partilha, nestas ocasiões a partilha acontece por aqui e falar é bom e como muitos de vocês sabem, eu gosto bastante de o fazer. Portanto, sem mais demoras, eu agradeço-te, André, o facto de uma vez mais, depois de em Lisboa, estares aqui no Porto para ler uma passagem do e-standing. Vou-te passar o microfone e vamos a isso, está bem? The Nemesis of Neglect. A estranheza daquele episódio trouxe-me à memória os primórdios do meu assombro pela figura e mito de Jack the Ripper, por alturas do centenário dos crimes de Whitechapel, em 1988, numa mesa da sala de uma casa de família. Agora o objeto de querelas a propósito da sua partilha. Encontrei uma edição de um semanário, provavelmente de 3 de setembro desse ano, que trazia um extenso artigo sobre os 100 anos de um tempo que ficou conhecido como o Outono do Terror. As vítimas, o modus operandi, os suspeitos e os locais. À minha vista, então com 10 anos, tudo se assemelhava no pormenor e na atmosfera ao universo de Sherlock Holmes, que tanto me encantava. Recordo que fiquei com um profundo temor àquele artigo, às suas imagens, sobretudo à reprodução de uma gravura chamada The Nemesis of Neglect, da autoria de John Tenniel e publicada pela primeira vez no Punch or the London Charivari, de 29 de setembro de 1888. Um profundo temor, dizia, que me fez esconder o dito suplemento atrás de um armário, evitando, assim acreditava eu, que as palavras escritas se materializassem num assassino sem rosto que me mataria durante a noite. O trauma atravessou o tempo até os dias de hoje. Não há vez em que não volte a sentir um assomo deste temor infantil, sempre que encontro a gravura de Daniel, bem como cada vez que revejo a série Jack the Ripper, da CBS, realizada por David Weitz no ano do centenário dos crimes, ou o filme Murder by Decree, realizado em 1978 por Bob Clark, que funde com particular coerência os universos de Sherlock Holmes e do Estripador. Contudo, a minha dívida de então, perguntada à minha mãe e ao meu pai depois debatida na escola, colocava-se da seguinte forma:
Como era possível Holmes ser uma ficção e Jack the Ripper realidade? E mais, se Holmes e o Estripador tinham acontecido em planos diferentes, no mesmo tempo e no mesmo lugar, como é que Sir Arthur Conan Doyle nunca aplicara a ciência de dedução que ele próprio criara para o seu detetive, a partir da figura do médico Joseph Bell, na descoberta da identidade do assassino de Whitechapel? Muito bem. Pronto. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu devia ter vindo de gravata, já percebi, mas não me deram este dress code, portanto bom, eu tenho uma coisa a dizer, é que eu nunca fiz isto na vida, eu nunca apresentei um livro, portanto há sempre uma primeira vez para tudo, como é que costumo dizer-se, e tive todo o gosto em aceitar o convite do Eduardo, até porque da experiência que eu tenho com o Eduardo já há alguns anos, não me deixa qualquer dúvida, não é? Quando ele me diz alguma coisa, eu digo sim. E nesta situação também. Percebi que isto vai correr bem, porque eu ia começar pelo último capítulo do livro, mas já foi lido, mas é bom porque assim já foi feita a introdução até daquilo que eu quero dizer. Bom, também queria dizer, para quem não me conhece, que eu sou artista plástico, portanto não venho para aqui falar da especificidade da literatura aqui do Eduardo, falarei de outras coisas, sobretudo daquilo que me diz mais respeito, que é das imagens, e também estamos no sítio para falar das imagens. Porque é que eu queria começar pelo último capítulo? Isto também chama-se East Ending, fica bem começar pelo End. Por causa daquele bocadinho de texto que aqui acabaram de ouvir, em que o Eduardo descreve uma situação de uma fotografia que tira e alguém que reage de forma excessiva a um problema de uma aparente excesso ou abuso de confiança por parte do fotógrafo relativamente ao que é esta ideia de andar a fotografar na rua pessoas que não se conhecem. E digamos que, dado o nosso presente mediático, tecnológico, eu diria que talvez esse excesso da personagem do livro do Eduardo seja justificada. E seja justificada porque há um envolvimento do nosso presente numa espécie de excesso, não deste abuso de confiança, mas de excesso de imagens em que as pessoas estão envolvidas, que faz com que as pessoas reajam desta forma. Eu suponho que aqui estamos em pura ficção, não? Uma parte verdadeira, mas poderia ser verdade, ou melhor, é verdade, mas mesmo que fosse ficção, retratava muito bem a verdade. E este excesso de imagens que eu estou a falar, aliás, temos um projeto há um tempo para cá, os dois, para fazer um artigo sobre o que designamos de pandemia das imagens. Como vocês sabem, a ideia de pandemia é quando algo já não se entende no seu todo, já conquistou de tal maneira o corpo que as coisas deixaram de fazer sentido. O todo deixa de fazer sentido para quem está a sentir. É o que se fala quando há uma pandemia de uma gripe ou de uma doença qualquer, ou então, noutra situação que parece-me até mais fácil de entender, esta relação com as imagens, há quem designe o nosso tempo de totalização global como um pano-sistema. E é um pano-sistema porque, por ser global, deixa de fazer sentido nomear o que é, porque é o todo. E a ideia que eu tenho, e que partilho com o Eduardo nesse futuro texto que acabamos de escrever, é que as imagens estão a chegar quase a esse ponto. A um ponto de excesso tal que vão deixar de fazer sentido. Um parênteses aqui,
Aqui há uns tempos estive no Museu de Arte Moderna de Estocolmo e esse museu tem uma coisa muito curiosa, que é um monitor de televisão numa das paredes onde tem estatísticas em tempo real da internet. Eu estava lá às 2 da tarde e quando me apercebi daquilo, estava a passar estatísticas do Instagram. E às 2 da tarde daquele dia já estavam 60 milhões de fotografias lançadas no Instagram. Portanto, o que quer dizer que até às 24 horas são 180 milhões por dia, a multiplicar por uma semana, por um mês, por um ano. Vocês vejam de que é que se trata. E percebe-se a reação de alguém perante este excesso das imagens. E percebe-se também uma noção que eu quero tratar aqui e que me surgiu da leitura do livro do Eduardo, e é uma noção que me, apesar do Eduardo estar aqui numa dupla condição, ele é fotógrafo, portanto percebe-se muito bem porque é que eu trago esta noção, que é uma noção que eu apelido da imagem necessária. Então, o que é que eu entendo como sendo a imagem necessária? Uma imagem necessária é uma imagem que deliberadamente se ausenta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma imagem que se remete a uma espécie de silêncio. Em terceiro lugar, uma sombra que a remete mais para trás. E em quarto e último lugar, uma imagem que potencia o enigma. Esta será a noção inicial do que é esta minha ideia de imagem necessária. Uma imagem que se comporte como uma ideia conceptual, evidentemente, de exterioridade a esta lógica de pandemia, porque tem absoluta consciência dessa situação e por isso é necessária. A ideia que nós vamos tendo no nosso tempo da necessidade das imagens é cada vez mais desajustada e artificial, porque é tanto o manancial das imagens que parece que as próprias imagens perderam o seu valor. E por isso a exigência quase necessária, passo a redundância, da existência das imagens necessárias. Como neste livro e como vos digo, eu até à semana passada nunca tinha pensado nisto, foi a partir deste livro que pensei nisso. As imagens neste livro aparecem com aquelas componentes. Elas são discretas, sombrias, nada atraentes, talvez até deceptivas, algumas, mas trazendo aqui uma citação de memória de um autor que me agrada muito, que é o T.J. Clarke. Ele afirmou num livro que escreveu aqui há 2 anos que o que nós necessitamos hoje, perante este manancial de imagens que está, de algum modo, a anestesiar a própria existência das imagens, o que ele diz é que o que precisamos é de imagens que apontem para uma dificuldade que lhe é inerente, para uma profundidade que as afaste da amabilidade da pandemia. E por isso também, estas que se escapam são as imagens necessárias. E reparem que neste livro, para quem já o leu, há uma coisa que é importante salientar. É que o que é mais visual neste livro não são as imagens do Eduardo. O que é mais visual neste livro é o texto. E, portanto, pode-se falar neste livro para uma visualidade das palavras. Que, desta forma, e ainda bem que assim é, libertaram as imagens dessa necessidade de transparência de contar coisas para se centrarem naquilo que é mais importante para as imagens, que é, neste caso, serem necessárias. E o ser necessárias neste livro, que é tão visual em termos de palavras, quer dizer que as imagens se encontram deliberadamente numa situação que eu apelidava de opacas. São imagens opacas desde a impressão até ao que trazem. A visualidade das palavras encarrega-se desta forma
de operar uma espécie de tentativa de transferência da ideia de visualidade. Podemos, inclusive, impor uma dupla condição, que é a visualidade para as palavras e a invisualidade para as imagens. E acho que é interessante esta dupla condição, aparentemente paradoxal. A cena da fotografia ofensiva é descrita com tanto rigor que quase dispensava a fotografia. A fotografia não acrescenta rigorosamente nada àquilo que nós já sabemos. Ela está lá e, como está liberta de toda essa narrativa, porque não acrescenta nada, permite-se acrescentar outra dimensão. E essa outra dimensão é uma dimensão que está intimamente ligada à sua relação de imagem, que não quer deliberadamente fazer parte da pandemia. Portanto, é uma imagem que tem outras direções e que, de algum modo, comunga de uma noção que é talvez das mais importantes dos últimos tempos, pelo menos para mim, que tem a ver, que traz ao de cima este confronto entre a visualidade das palavras e a invisualidade das imagens, porque elas, e aqui estou a usar o tal conceito de um filósofo que gosto muito, que é do Giorgio Agamben, elas foram tornadas inoperativas em termos daquilo que nós estamos habituados a ver as imagens. A ideia de inoperatividade no Agamben é uma ideia que tem a ver com isto, que é retirar todo esse lado operativo às coisas. É uma espécie de resistência passiva a algo que está a ser disseminado. De que é que elas foram despidas nesta inoperatividade? Elas foram despojadas da gritaria comunicacional que a pandemia das imagens hoje proporciona e, se calhar, eu diria, remeteram-se a um lado mais sombrio, se calhar mais holmesiano, e, de forma muito voluntária, deixaram-se habitar pelo silêncio. E por isso são também necessárias, porque se estamos a falar de uma pandemia das imagens, alarguemos então a ideia de pandemia a toda a situação hipermediática em que vivemos, e ao lado das imagens necessárias temos outra coisa, que é o silêncio necessário. E estas imagens corporizam as duas situações. Eu diria que um olhar mais superficial a este livro poderia remetê-lo para uma família de livros que já têm uma certa descendência, como são os livros, por exemplo, do Sebald, o Austerlitz. Eu gostaria de afastar essa comparação, sobretudo porque nós aqui estamos perante um conjunto de imagens que são silenciosas e que, de uma forma voluntária, se autodesativaram da sua função ilustrativa. Por exemplo, no Austerlitz, quando aparecem as imagens, elas ilustram o que ele está a dizer aqui. Estas não ilustram coisa nenhuma, pertencem a outra dimensão. Deixaram essa função voluntariamente para as palavras. E as palavras são tão visuais que a mim parece-me que denunciam outra coisa que é importante na vida do Eduardo, que é escrever para cinema. Nós estamos a ler este livro, eu quando estava a ler este livro, pareceu-me que elas eram de tal modo visuais que, a determinada altura, a relação que eu tive com o livro foi uma relação que já não era de leitura, era antes de uma virtualidade visual, em que as palavras deixavam de ser ditas pelo narrador e passavam a ser ditas por uma voz off para as imagens que me estavam a passar à frente dos olhos. E a questão que eu estou aqui a colocar afirma ainda de forma mais evidente
esta opção pelas imagens numa situação que lhes são completamente exterior à relação narrativa que estamos aqui a definir. Uma última palavra para uma reflexão que também é importante, embora de algum modo seja tangente, mas que me parece interessante neste contexto, e a mim diz-me particularmente muito, porque é uma reflexão que vem do interior do mundo das artes plásticas e que tem a ver com uma dimensão que nos últimos anos tem afirmado bastante vigor no universo do fazer das artes, e que é uma coisa que um autor americano chamado Al Foster designou como o impulso arquivista. E o que é este impulso arquivista? É uma espécie de uma forma de estar em que os artistas vão atrás à história e vão repescar determinadas situações que, na maior parte dos casos, fazem parte de um largo esquecimento em que a história oficial se transformou. Isto é, só as grandes figuras, só as figuras que a história oficial permite é que aparecem, e este impulso arquivista que alguns artistas estão a trabalhar ultrapassa largamente isso. E ultrapassa largamente isso, trazendo para o nosso tempo, misturando ficção com a própria história, determinadas figuras que, de algum modo, estariam um pouco votadas ao esquecimento. Neste livro, são figuras que tiveram o seu tempo e que hoje o Eduardo está a colocá-las à discussão outra vez, passado um século, não é? Pelo menos cá, não sei se em Inglaterra, se calhar há muita discussão em torno disso. Eu diria que tanto a obra do Eduardo enquanto fotógrafo, como enquanto cineasta e também como pessoa que escreve, eu acho que o poderíamos integrar nesta corrente de arquivistas que tanto têm trazido de interessante à arte. E para mim, esse seria, para terminar, porque já estou a falar há muito tempo, o grande elogio que eu faria a este livro. Era encontrar essa forma de parecença com todo este repescar de algo que é tão importante num tempo de pandemia das imagens, de pandemia dos mídias, de compressão do tempo, ir escavar a história e trazer essa história e esse passado para a discussão no presente. Isto é, algo que necessita necessariamente de imagens necessárias, isto é de propósito, não é redundante, para fazer-nos pensar, parar e poder ler e ver as imagens sem ser a correr, como são todas essas imagens que aparecem no dia-a-dia. Fico por aqui. Bom, e agora a gravata. Nós temos a gravata igual. Foi uma coisa, desculpa não te avisar, não temos avisado. Por cima. Por cima é igual, uma coisa assim. Bom, deixem-me só sublinhar uma coisa que não sublinhei há pouco e que também é importante, ou não sei se sublinhei ou não, já acho que ter-me-á passado. Obrigado, Manuel, e obrigado ao Espaço Mira. Não sei se falei disto ou não, mas estou aqui a pensar que talvez me tenha esquecido por me acolherem aqui. É de facto um gosto tremendo estar outra vez em janeiro aqui a fazer uma apresentação. Pegando também naquilo que a Manuela disse antes de tudo, na última, este trabalho é um trabalho que eu não sei, não me cabe a mim também qualificá-lo, mas tem partes de total arquivística, vá lá, notícias, ler notícias, perceber o que é que se passou, de elencos de factos que de facto se comprovam, mas tem uma jornada temporal que decorre entre 2 e 9 de novembro de 2017, que é fácil ver que até porque o livro foi lançado a 9 de dezembro, que a coisa talvez não tenha sido bem assim, porque dava muito pouco tempo para escrever, paginar e imprimir o livro. Portanto, há essas duas camadas, sendo que o exemplo que a Manuela leu, que está
isto não é nenhum estrago ou desmancha prazeres, a última página, ou a última história de um tipo que se vira para mim e que me diz que eu não o posso fotografar, falando só sobre esse, depois se tiverem mais perguntas eu poderei responder, mas não queria tomar a iniciativa, é factual, ou seja, o fecho do livro, se calhar até foi aí que tudo começou, ou seja, eu estava em Londres, com uma máquina de 35mm, eu vou a Londres regularmente há muito tempo, há mais de 20 anos, e lembro-me quando era miúdo, fui lá fazer um curso de verão, e a primeira coisa que me perguntaram, então onde é que queres ir? E não sei o quê, eu quero ir ao East End. Ficou tudo assim a olhar, e estávamos em 93, disse, pá, não, isso é muito perigoso, isso é muito, muito perigoso. Mas eu queria mesmo ir, não sei, mas porquê? Por causa do Jaco Estripador, e assim, eu de 15 anos já a falar do Jaco Estripador, provavelmente o futuro, as pessoas devem ter pensado que o meu futuro seria outro. De qualquer das formas, em 1998, numa viagem que fiz, e permitam-me que individualize aqui com o meu querido amigo Filipe César Marques, que me honra com a sua presença, como é óbvio, a Londres, com mais pessoas, naturalmente, mas em 98, a primeira vez que fui a Londres sem um grupo organizado, imediatamente pisgamos para Whitechapel, permitam-me também o informalismo na linguagem, porque pronto, estávamos, finalmente, não tínhamos ninguém que nos dissesse o contrário, e fomos, mas esse era um tempo pré-internet, e há um lado em que, de compreensão de que eu finalmente vou conseguir chegar aos locais do Jaco Estripador, mas eu não sabia quais eram. Pensei, pá, esqueci-me de fazer a listinha dos sítios que eu devia visitar. É o East End, mas o East End em Londres não é propriamente um bairrinho. E depois andávamos em livrarias, tem livros sobre o Jack the Ripper, e andava lá a tirar notas para perceber onde é que eram as ruas, depois ia ver a mapas e conseguimos chegar a um sítio. E na altura o East End é uma coisa completamente diferente daquilo que é hoje, que é um sítio moderno e arejado, com condomínios muito caros e bares e lojas muito trendy. E galerias de arte. Mas também continua a ter esse lado obscuro. E quando, há 2 anos, ou há 2 anos e tal, eu me deparo com esta situação de estar com a máquina de 35mm em Londres, em Brick Lane, no coração do Whitechapel, e tiro a fotografia, e o senhor da fotografia, portanto, entramos aqui num parênteses da vingança, publicar esta fotografia é o meu ato de acerto de contas, já que não tenho altura para explicações musculadas no meio da rua, como é óbvio, muito menos em Londres. Ele diz-me aquilo, ou seja, está lá, diz-me, pá, não tens o direito de me fotografar, e como muitos de vocês sabem, eu tenho uma formação base em Direito, aliás, estão aqui muitos amigos meus da Faculdade de Direito, e não tenho, e continuo a gostar destas questões, e fiquei imediatamente sobressaltado. Quer dizer, eu posso fotografá-lo ou não? E lembro de ir imediatamente à internet ver, pá, como é que isto funciona no direito inglês, se eu posso fotografar, tenho direito ou não tenho? E tenho. Por isso publiquei as imagens. Se calhar talvez não tenha, relativamente a outras gravuras que aqui estão, mas isso, como dizia o René, num filme que eu gosto muito, que é o Irma Ladus, que dizia assim, that's another story. Bom, portanto, essa parte acaba por ser, se calhar, o livro explica-se dali para trás, ou seja, aquele episódio faz com que eu queira, de certa forma, começar a trabalhar estas... outro dia usavam uma expressão, e eu aceito-a bem, ajuste de contas, não é? Com estes meus medos de infância. Viste também? Medos de infância. Está ali o David também. Tinha mais ou menos a vossa idade quando comecei a assustar com isto. Quer dizer, quando descubro... Está a dizer que tinhas a minha. A tua idade, exatamente. Aliás, eu vi quando escolhemos esse texto, porque de facto faz algum sentido. Tu aos 10 anos estás a ler um texto de uma coisa que aconteceu comigo aos 10 anos. Que em 1900 também tem 10. Funciona ainda bem. Portanto, eu quando tinha a vossa idade, apanhei um susto de meia-noite quando comecei a ouvir falar de um assassino chamado Jaco Estripador. E eu gostava muito e gosto muito do Sherlock Holmes. E aquilo assustou e mexeu, e os meus colegas, os meus amigos, os meus familiares, pessoas que me acompanham, sabem que eu tenho esta panca quase obsessiva do Sherlock Holmes de um lado e do Jack the Ripper do outro, e isto vai-me acompanhando. E é engraçado chegar agora a esta idade e continuar a sentir um pequeno calafrio, um temor subtil, cuja raiz está na infância, não é? Também acontece com outros filmes, mas é sempre bom, quer dizer, eu tenho 40 anos feitos há sensivelmente um mês, e ainda hoje, quando vejo esta série, aquilo começa e eu... E pronto, e isto é, de certa forma, estando pacificado interiormente relativamente a estas questões, é bom sentir isto, é bom fazer esta comunicação com o passado que não volta e continuar a sentir este pequeno calafrio, um sinal de que aqueles momentos foram momentos curiosos. Pronto, a partir daí,
avancei para este trabalho com duas notas ou duas preocupações, das quais o que o Fernando referia, uma delas que o Fernando referia, que é a questão da imagem, trabalhando eu também na parte fotográfica, na parte da imagem fotográfica, parada ou em movimento, interessava-me muito, e aí assumo muito inspirado pelo significado do Sebald, mas também da Sophie Calle, num livro chamado True Stories, ou Histoire Vraie, desta relação da imagem com o texto, o que é que uma coisa transforma a outra. Quer dizer, vocês olham para aqui e há este lado, se calhar a única fotografia que ainda obedece a esta lógica de ser documental ou de documentar qualquer coisa que eu estou a dizer, seja a última, da última página. Todas as outras estão ali como um borrão, uma coisa que se esfuma e que nos permite entrar mais facilmente num campo que me apraz particularmente, que é deixar muitas coisas em aberto para que nós, com a nossa imaginação, estejamos ou percorramos livremente o exercício de ler, de ver filmes, de não perceber. Ou seja, há aqui uma parte que é deixada, que fica assim, isto aconteceu ou não. Não interessa, o conforto está aí, em nos deixarmos ir. Até como está também na própria caça, passa a expressão, ao Jack the Ripper, que é uma coisa que nunca vai acabar, não é? Que ninguém sabe quem é que ele foi. Há quem diga que foi mais do que um, que isto é tudo, são obras de diferentes pessoas, mas que por acontecerem muito perto no tempo e no espaço, a imprensa e a polícia identificou como sendo de um só. E pronto, aqui a imagem, terminando a questão da imagem, tem este lado nebuloso e duvidoso, contrariando um bocadinho a lógica dominante de testemunhar, de confirmar, se ele escreveu o que teve aqui é porque isto é aqui, não sei o quê. Esse é o primeiro ponto. O segundo é uma coisa que eu tenho quase o dever moral de dizer, né, nestas alturas, que é, e que me sabe bem também ajustar contas com a minha própria consciência, que é, este é um livro sobre um homem que matou mulheres. E isto não é fácil fazer isso. E há várias questões que eu me coloquei durante o processo sobre se devia ou não devia fazer isto. Ou seja, pronto, tudo bem que eu tenho as minhas pancas de infância, cada um tem as suas, vai por onde vai. No meu caso foi para este lado. Mas há uma altura em que eu começo, em que até posso partilhar isto convosco, estava de facto no cemitério de Leytonstone, onde está sepultada a família do Alfred Hitchcock, e relativamente perto de uma das vítimas do Jack the Ripper, e passa a expressão, cai-me a ficha, quer dizer, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Tipo, pai, o que é que eu estou aqui a fazer? Meu Deus do céu, eu estou aqui, pai, por causa de um livro, eu não sei se isto vai ser, mas eu vim aqui de Guimarães City até Leytonstone, quer dizer, onde é que isto está a chegar, Eduardo? Falando comigo na terceira pessoa. Mas isso fez com que eu tivesse alguma cautela, e é meu dever dizer isto, porque, factos, há um aproveitamento, quer dizer, chame-se-lhe o que se atender, da morte violenta e bárbara de 5 pessoas que não arranjaram dinheiro para dormir numa noite, em Londres, em 1888, há muito tempo. Às mãos de quem tenha sido, isso são outras questões. Mas, e isto é uma coisa profundamente violenta, não é? E fazer qualquer coisa sobre isto deve merecer alguma reflexão. No caso, e alguma, de certa forma, defesa. Não ia fazer um livro de detetives, não ia fazer um livro a tentar perceber quem é que foi, não ia fazer um livro a descrever quem é que era cada uma delas, como é que a coisa foi, não quis entrar em pormenores muito gráficos e, de certa forma, deixem-me partilhar convosco, optei por não dar nenhum nome às pessoas, tratando-as a quinta vítima, a última, a primeira, quase como se quisesse manter a identidade delas fora disto, ponto número 1. E ponto número 2, todo este trabalho anda muito à volta não da história em si, mas da maneira como eu a imagino através de filmes, de recortes de jornais e de lucubrações e delírios infanto-juvenis. Uma nota final também, para vos dizer que durante a investigação que fiz em jornais portugueses sobre o assunto, era muito engraçado ver o Porto obcecado com a história. Nos jornais do Porto, tipo, mais um, e não sei o quê, e Lisboa, Paris, acontece, não sei. E é muito engraçado ver esse ramo que faz algum sentido em termos de vox pop, de se alinhar a Porto com Londres e Lisboa não sejas francesa, não sei o que, não sei o que mais, mas de ver que nos jornais em Lisboa o assunto era uma linha, se aparecia, e o Porto, o 1º de Janeiro, o comércio e por aí fora, estavam sistematicamente mais um, ainda que seja de Lisboa. A maior obra alguma vez feita, isto aparece no livro, portanto, perdoem-me só falar um bocadinho disto, a maior obra alguma vez escrita sobre o Jacques Stripador, que foi um senhor chamado Gervásio Lobato, autor de Lisboa em Camisa e os Mistérios do Porto, se não estou bem referido, e vulgarmente denominado pai da revista portuguesa,
que escreveu Jack the Ripper sob um pseudónimo, o grande romance da atualidade, que tem uma coisa com 1000 e tal páginas que se encontra na Biblioteca Nacional. Posto isto, renovo muito sincero e muito sentido, de forma muito sentida, os meus agradecimentos aos meus parceiros e amigos e queridos André e Fernando José Pereira, a vocês, meus amigos e pessoas que vieram cá e que aqui estão, ao Espaço Mira, e a partir deste momento estou inteiramente ao vosso dispor para quaisquer questões relacionadas com este livro, naturalmente, que me queiram colocar, a mim, ou também ao André, ou ao Fernando, acho eu. São autógrafos. Exato, a gente fala disso.